Jenny Merrill aceitou se casar com separação total de bens com um milionário e 3 anos depois, ele chutou ela e sua filha para a rua ao chegar em casa com uma nova mulher. Pouco tempo depois, esposa e filha estavam com a vida ganha e o agradeceram com uma dura lição de vida. A infância e a juventude de Jenny Merrill sempre foi simples, mas acompanhadas de perto por sua mãe. Com um pai ausente desde o seu nascimento devido a um falecimento precoce, Mary Merrill, a mãe, cuidava da filha do jeito mais carinhoso e próximo que podia, chegando até a ditar o que a filha devia ou não fazer às vezes. Mas Mary tinha seus motivos para agir assim. Jenny sempre foi muito charmosa e chamava a atenção de praticamente todos os jovens que cruzavam o seu caminho. Com o passar dos anos, Jenny conheceu Daniel no último ano da pós-graduação. A essa altura, Jenny trabalhava como professora de 2º grau, dando aula em 3 turnos para conseguir ajudar sua mãe com as despesas em casa. Ninguém podia imaginar que Jenny e Daniel acabariam juntos, já que eram pessoas com comportamentos e histórico de vida tão diferentes. Daniel era jovem e um tanto orgulhoso. Sua família era muito rica e nunca passou por dificuldades na vida. Seus pais tinham uma empresa muito valiosa e o destino dele era assumir um cargo de chefia nela. Estava acostumado a conseguir quase tudo que queria, e isso incluía seus relacionamentos superficiais com mulheres. Mas um dia, foi justamente Jenny Merrill que capturou sua atenção. Além de linda, a jovem era discreta e focada em seus estudos, diferente das outras estudantes. Jenny nunca tinha dado a menor bola para Daniel, e isso deixava o rapaz intrigado. Se ele a conquistasse, teria a mulher mais charmosa do campus e provaria para si mesmo do que era capaz. A princípio, Daniel era apenas um rapaz divertido, com quem Jenny gostou de passar o tempo. Mas com o passar dos meses, o impensável aconteceu. Os dois se apaixonaram perdidamente e não conseguiram mais se desgrudar, ao ponto de Jenny se sentir à vontade para apresentar Daniel à sua mãe. Jenny era muito reservada quanto à sua família, pois sua mãe Mary havia desenvolvido uma doença autoimune com o passar dos anos, que aos poucos danificou sua saúde e sua mobilidade e capacidade de trabalho. Quando se conheceram, a mãe de Jenny gostou muito do rapaz. Se mostrou um jovem muito educado e com ambições claras. Pouco tempo depois, Jenny foi surpreendida com um pedido de noivado. Meu pai quer que eu vá trabalhar na sede da empresa em Houston. Mas Jenny, acho que te amo de verdade e quero que você vá comigo, disse Daniel, segurando um anel brilhante. Jenny estava emocionada. Era como se ela já estivesse esperando por aquele momento. Só não contava que o pacote incluiria a mudança de cidade. Ela relutou a princípio, pois precisava pensar e conversar com sua mãe. Minha mãe só pode trabalhar meio período. Ela não ganha o suficiente para se manter, Daniel. Ela depende de mim. Daniel argumentou que eles nunca deixariam de cuidar de Mary. Ele indicaria inclusive o médico de sua família para tratar do caso dela diretamente. Além disso, com as conexões que ele e sua família tinham em Houston, Jenny encontraria rapidamente outra escola para dar aulas. Jenny percebeu que o comprometimento de Daniel era genuíno. Se ela dissesse sim, resolveria 2 coisas de uma vez só. Se casaria com o homem de sua vida e sua mãe teria um médico particular de alto padrão. Jenny então sentiu confiança para dar aquele importante passo em sua vida. 6 meses depois, com total apoio de Mary, eles se casaram. O casal se mudou de Chicago para Houston. Mãe e filha, pela primeira vez, ficariam separadas por centenas de quilômetros. Apesar disso, Mary estava muito feliz e apoiava aquela união. Mas infelizmente, as coisas não seriam fáceis. No primeiro ano de casados, Daniel cumpriu todo o combinado com Jenny. Ele pediu para que o médico de seu pai examinasse e cuidasse de sua sogra. Ele próprio enviava para a casa da sogra os remédios todos os meses, sem falta. Só Jenny que não conseguiu um novo emprego tão facilmente quanto esperava, e isso a incomodava. Mas como o trabalho de Daniel era muito lucrativo, ele conseguiu convencer a esposa a ficar em casa. Assim, nenhum espertinho vai se aproximar da nova moradora mais charmosa da cidade, ele dizia. Além disso, poderemos começar a nossa própria família, disse também para a felicidade de Jenny. A jovem até achou que, com tempo livre, teria mais chances de visitar sua mãe, mas sua gravidez não demorou para ser confirmada, e então toda a família de seu marido a cobriu de cuidados e exigências. Durante os 9 meses de gestação, Jenny conseguiu visitar sua mãe apenas 2 vezes. Quando Ashley nasceu, Jenny sentiu uma felicidade que não sabia que era possível sentir. Mandava fotos da menina todas as semanas para que sua mãe acompanhasse o crescimento da netinha. Ela tentou convencer o marido a pegar um avião com ela para Chicago, mas Daniel sempre arrumava um motivo para adiar a viagem. Em casa, a situação também começou a mudar. Daniel ficava o dia todo fora e pouco ajudava na criação de Ashley. Quando a bebê chorava à noite, Daniel se irritava com facilidade. Jenny tentava acalmá-lo da melhor maneira que podia. Ela amava a filha, mas não estava gostando da forma como era obrigada a viver ali. Seu retorno
na profissão não era prioridade. Não conseguia visitar sua mãe e Daniel parecia fazer de tudo para que ela se tornasse uma dona de casa. Quando contou isso à sua mãe por telefone, Mary disse que poderia ser apenas uma fase, que casamentos são assim. Então Jenny resolveu perseverar. No entanto, ao final do terceiro ano de união, era bastante claro como Daniel estava mais frio, muito distante do rapaz que Jenny um dia conheceu. O que tinha sido uma relação estável, agora era uma gangorra. Mary, por outro lado, tinha tido uma evolução muito boa. Há mais de um ano não tinha uma crise e reclamava muito pouco de dores. E foi observando tudo isso que Daniel decidiu não pagar mais pelos remédios e tratamento da sogra. Ela está muito bem, pode voltar a trabalhar e pagar seus comprimidos sozinha, disse ele. Jenny argumentou que a doença era autoimune e não tinha cura. Fazer aquilo era colocar em risco toda a evolução dos últimos 2 anos. Tudo bem, então envie você o seu dinheiro para ela, concluiu Daniel, deixando o cômodo e encerrando a conversa. A professora, que sempre tentou ser uma mulher independente, agora se via em uma cama de gato. Ela enxugou as lágrimas e prometeu a si mesma que procuraria um emprego o mais rápido possível. Acontece que após um erro de investimento, a empresa de Daniel começou a enfrentar problemas sérios. Além de distante e indiferente, agora ele também mostrava agressividade. Não conseguia ficar perto de Ashley, a filha pequena, por mais de 20 minutos. Uma vez, quando a menina ficou doente, Jenny varou a noite ao lado dela, fazendo o possível para controlar sua febre. Jenny cuidou da filha sozinha, já que seu marido não tinha voltado do escritório. Já eram quase 6 da manhã, quando Daniel finalmente entrou pela porta. Encontrou a casa de cabeça para baixo. A sala revirada, com roupas infantis e embalagens de remédios espalhadas. Em sua cama estava a esposa e a filha. Naquele estado, Jenny só queria que o marido chegasse para ela conseguir tomar um banho e comer alguma coisa. Suas olheiras estavam fundas e seu cabelo completamente amassado. O que está acontecendo aqui? Você está um caco. Por que a casa está nesse estado? Daniel perguntou. Nesse momento, a bebê Ashley acordou assustada e começou a chorar. Jenny tentou acalmá-la, mas o volume do choro só aumentava, despertando a ira de Daniel. Ele agarrou a criança doente e a sacudiu para forçá-la a parar. Eu passo o dia trabalhando para sustentar essa casa e a única coisa que eu exijo é paz e descanso quando eu chegar, esbravejou o homem. Jenny tentou impedir o comportamento de Daniel, mas acabou agredida com um tapa. Ela quis pegar a menina e ir embora dali imediatamente, mas não tinha dinheiro algum para fazer isso com segurança, como se o acontecido já não fosse o bastante. Uma semana depois, Daniel entrou em casa e, sem a menor cerimônia, simplesmente anunciou que o casamento deles tinha chegado ao fim. Agora, a relação entre ele e uma jovem de família rica havia finalmente vingado e logo os dois selariam um acordo entre empresas que salvaria o negócio de seus pais, além de colocá-lo ao lado de uma mulher linda novamente. Jenny nunca imaginou que Daniel chegaria a esse ponto tão baixo. Ela ficou desesperada. De uma hora para outra, sua vida estava destruída e não havia mais nada que ela pudesse fazer a não ser ir embora dali o mais rápido possível. Então, com um pouco que tinha na bolsa, a jovem mãe comprou uma passagem de ônibus para Chicago. Iria com Ashley na manhã seguinte, levando poucas roupas e objetos pessoais. Daniel não tentou impedir a saída da esposa e de sua filha. 18 horas depois, o ônibus desembarcou em Chicago e assim, Ashley e Mary finalmente se conheceram. As circunstâncias não eram das mais favoráveis, mas ao menos agora, as 3 gerações de mulheres da família Merrill estavam juntas. As duas adultas sabiam que não seria um período fácil, mas iam dar um jeito. No dia seguinte, Jenny correu para procurar emprego nas escolas da região, mas o calendário escolar já havia começado. A próxima janela de contratações aconteceria dali 4 meses. Mesmo assim, ela insistiu visitando escolas por 3 semanas. Quando já estava beirando o desespero, Jenny se viu obrigada a aceitar qualquer emprego que aparecesse. Com a indicação de uma conhecida, Jenny foi contratada por uma fábrica de tijolos na periferia da cidade. Era um trabalho duro e braçal, totalmente diferente do que a mulher estava acostumada. Mas ela não tinha outra alternativa naquele momento. Sua mãe não tinha mais os remédios e médicos de Daniel à sua disposição. Então, ela fez o que precisava ser feito. Já Ashley teria que ficar em creches para que sua mãe trabalhasse. Enquanto tentava colocar sua nova vida nos trilhos, Jenny assinou os papéis do divórcio enviados por Daniel. Ela sempre soube que o casamento tinha separação total de bens, mas sabia que o homem tinha a obrigação legal de garantir à filha o mínimo por meio de uma pensão. Só que Daniel não entendia dessa forma. Ele alegou que Jenny fugiu com sua filha e por isso não pagaria pensão alguma até que um juiz assim determinasse. Daniel sabia que Jenny não tinha recursos para garantir uma disputa legal contra ele, mas caso ela insistisse, ele brigaria pela guarda da criança. Ficar sem a pensão era muito difícil para Jenny naquele momento, mas ela não ia arriscar perder a filha. Aquele foi o momento mais duro na vida das mulheres Merrill, com alimentação racionada e contas pagas, sempre com 2 meses de atraso. Jenny dizia que tudo ficaria bem em breve, mas chorava em silêncio de noite. A verdade é que suas esperanças estavam se esvaindo. A jovem mãe se sentia perdida e não fazia ideia de que a vida estava prestes a lhe dar uma grande surpresa.
Para tirar a filha do meio de todos aqueles problemas, Jenny levou Ashley até um parque da cidade. Era meados de outono e as tardes com sol eram um espetáculo que a menina adorava. Jenny se sentou em um banco e ficou de olho na filha, que corria entre os montes de folhas secas do parque. Por um minuto, ela pensou em como sua vida seria diferente se não tivesse se deixado levar por aquele conquistador barato, mas sem se casar com Daniel. A sua filha, que era a razão de sua vida, também não estaria ali naquele momento. E quando ela levantou os olhos procurando Ashley, não encontrou a menina. O parque estava movimentado e Jenny sentiu um frio na espinha. Ela se levantou e começou a caminhar olhando em todas as direções. Já estava ficando desesperada quando ouviu a voz de um homem. "Ei, você é a Jenny? Sua filha está aqui", disse um homem que ela nunca tinha visto. Ashley estava chorando e correu para abraçar a mãe. A menina explicou que se perdeu enquanto juntava folhas secas, mas aquele homem prometeu que não iria embora até ela encontrar a mãe. Aliviada, Jenny agradeceu ao homem pela ajuda. O nome dele era Jean-Pierre e era um homem muito simpático. Então eles passaram o resto da tarde jogando conversa fora. Antes de se despedirem, Jean-Pierre deu seu telefone para ela. "Se vocês quiserem companhia da próxima vez que vierem ao parque, me avisem", disse. Jenny pensou que ele talvez fosse uma pessoa solitária, mas era de fato agradável. Depois desse primeiro encontro, os três passaram a se ver quase toda semana. Os encontros eram sempre agradáveis e faziam bem à pequena Ashley. Então a frequência dos encontros aumentou até que passaram a se ver quase todos os dias, após as saídas de Ashley da creche. A menina se dava muito bem com Jean-Pierre e Jenny notou que, pelo menos por algumas horas, conseguia esquecer de seus problemas. Em quase todos os encontros, Jean-Pierre levava alguma coisa para Ashley: uma tiara de cabelo, uma boneca, livros de colorir. Quando a menina se distraiu durante uma dessas tardes, Jenny perguntou por que Jean-Pierre dava tantos presentes e atenção a ela. O homem disse que sempre quis ter uma filha, mas não foi possível, e contou que tinha se separado da namorada meses atrás. Jenny não era boba e a essa altura sabia que ele estava interessado nela, mas parecia tímido ou inseguro para dar o primeiro passo. Então, foi Jenny quem o convidou para almoçar. Seria a primeira vez que eles se encontrariam em um local mais reservado e sem a companhia de Ashley. Durante o almoço, Jean-Pierre falou pouco sobre si mesmo. Revelou apenas que estava se recuperando do término, já que sua ex-namorada tinha o abandonado. Como os dois tinham isso em comum, Jenny se sentiu à vontade para contar que tinha sido trocada e praticamente expulsa da casa do ex-marido. Jean-Pierre então perguntou como ela estava conseguindo se virar sozinha com uma criança e uma mãe doente. Foi aí que Jenny se emocionou e acabou mencionando que a situação financeira não era das mais confortáveis e que seu ex-marido se recusava a pagar pensão. Jean-Pierre achou a situação absurda e se ofereceu para ajudá-la. A jovem mãe agradeceu, mas recusou. "Tem um amigo que é um ótimo advogado. Ele vai saber como tratar desse caso", insistiu Jean-Pierre. O almoço foi ótimo, do tipo que Jenny só lembrava de ter tido nos primeiros anos de casada com Daniel. Jean-Pierre caminhou ao lado de Jenny até a porta da casa dela e pôde perceber que o local era simples e pequeno. Eles se despediram sem qualquer investida romântica por parte dele. 2 dias depois, antes de dormir, Ashley perguntou à sua mãe o que as pessoas faziam no céu quando partiam dessa vida. Jenny achou a pergunta curiosa e quis saber por que a filha estava perguntando aquilo. Ashley disse que o céu ia ser a casa de Jean-Pierre, mas que ele ajudaria todo mundo lá de cima. Jenny disse para ela não se preocupar, que ia demorar muito para Jean-Pierre conhecer o céu. Naquela noite, Jenny não conseguiu parar de pensar no que a filha disse e confrontou Jean-Pierre no dia seguinte. Encurralado, o homem revelou toda a verdade e explicou que sua namorada havia o abandonado por um motivo que ele considerava até compreensível. "Eu tenho uma doença terminal, Jenny. Meus dias estão contados. Mas a minha relação com você e com a Ashley me deu a chance de ter um final mais leve e digno", ele disse. Jenny sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ela não sabia como reagir ou como encontrar as palavras certas. "Por favor, Jenny, me poupe de sua piedade. Você e sua filha me libertaram do sofrimento e não quero revisitá-lo." Então, em um movimento súbito, Jenny abraçou Jean-Pierre com força. Agora, ela entendia tudo. Ainda abraçados, Jean-Pierre revelou então seu último desejo. Ele queria se casar com Jenny. Assim, ela e Ashley teriam direito à sua herança. Jenny ficou confusa, pois o homem nunca aparentou ter grandes posses. Ele se comportava e se vestia como um homem simples. Acontece que Jean-Pierre era filho único de um pequeno banqueiro francês da região de Toulouse. Quando seus pais morreram, Jean-Pierre herdou uma fortuna avaliada em 7 milhões de euros, incluindo um apartamento em Paris e uma casa de praia no sul da França. Jenny ficou atônita com aquelas informações. Jean-Pierre parecia saudável demais para alguém que tinha apenas meses de vida pela frente, e ele nunca pareceu ser ou agiu como um herdeiro de uma fortuna. Jean-Pierre explicou que perdeu completamente o interesse no dinheiro quando percebeu que o que ele mais desejava era algo impossível de ser comprado: a cura de sua doença. Mas se uma fortuna não podia resolver os seus problemas, então que resolvesse os de Jenny
Jenny, Ashley e Mary. Emocionada, Jenny abraçou Jean-Pierre novamente. Com esse gesto, sem precisar dizer mais nada, eles selaram um compromisso. O casamento de Jenny e Jean-Pierre foi discreto. Com apenas uma assinatura, Jenny passou a ter metade de tudo o que Jean-Pierre possuía. Ela, Ashley e Mary sabiam que aquilo era a salvação de suas vidas, mas não conseguiam comemorar. Era uma mistura estranha de sensações. Ashley não via o pai biológico há meses e já havia chamado Jean-Pierre de pai algumas vezes. Quando a doença do homem finalmente se agravou, iniciando o seu período final de vida, Jenny não desgrudou do lado dele em momento algum. Todo o amor que ela não pôde dar em seu casamento passado, ela deu nos meses em que esteve com Jean-Pierre. E numa tarde de quarta-feira, o homem se foi de mãos dadas a Jenny. Como prometido, com a passagem de Jean-Pierre, toda a herança dele foi transferida a Jenny. A mulher nunca tinha visto um número tão extenso em sua conta bancária. Aquilo não parecia real. Jenny não se sentiu à vontade para tocar no dinheiro por 3 semanas. Toda noite, ela chorava e agradecia àquele homem que, sem explicação, havia cruzado seu caminho e salvo a vida dela, de sua mãe e de sua filha. Na quarta semana, Jenny sentiu que havia finalmente vencido o luto. Ela acordou cedo, tomou banho e saiu de casa determinada. No táxi, ela telefonou para seu ex-marido. Quando ele atendeu, ela apenas disse: "Eu quero te agradecer por tudo que você me fez. A Ashley não precisa mais do seu dinheiro, mas você precisa aprender a ser homem. Então, prepare seu melhor advogado. Nos veremos em breve." Jenny desligou sem esperar resposta. Quando ela entrou em um luxuoso shopping center, suas roupas estavam surradas e sua pele e cabelo descuidados. 4 horas depois, saiu de lá irreconhecível, como se estivesse rejuvenescido 15 anos e carregava 3 passagens para a França na bolsa. As mulheres Merrill tinham agora um novo lugar para chamar de lar. Elas só precisavam decidir entre Paris ou a casa de praia mais ao sul. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.